neto de Paul Foucault, filho de Paul Foucault. Paul Michel Foucault foi um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984. Esse Michel foi um presentinho da mãe dele, que foi empoderada o suficiente para sair um pouco dessa falta de imaginação patriarcal dos Foucaults. E claro, ele gostou desse presente, tanto que ele se apresentava só como Michel Foucault. Ele renega o Paul. Bom, o objetivo desse vídeo não é entrar ainda na teoria de Foucault. Essa é a primeira aula que eu pretendo fazer. Então é mais tentar entender quem foi Michel Foucault e por que é importante estudar ele. Por que é importante então você acompanhar essas aulas que vão ser dadas. Bom, quem tiver algum interesse, então, primeira recomendação de leitura, Foucault, por Didier Ribon, sei lá como é que se pronuncia isso. É um jornalista, tem um trabalho muito sério, conheceu Foucault pessoalmente, entrevistou bastante pessoas que conheceram Foucault e faz aí todo um apanhado desde a infância dele até o momento da morte. Passa pelas obras, passa por uma série de relações que Foucault vai ter com os intelectuais da época. Enfim, bastante interessante a obra. Foucault, então, um primeiro evento significativo da vida dele foi quando ele entra na École Normale Supérieure, a Escola Normal Superior. Muito concorrida, ele nem entra de primeira. Ele vai passar um ano estudando e depois vai entrar muito bem colocado, se eu não me engano, em quarto lugar. Lugar onde estudaram Althusser, Durkheim, Bourdieu, Derrida, Deleuze, Merleau-Ponty, Raymond Aron, uma série de nomes, muitos outros inclusive, bastante, como é que eu vou dizer, célebres na intelectualidade francesa e até mundial. Bom, Foucault era filho de médico. Por incrível que pareça, vocês vão ficar... Nossa, sério? Por incrível que pareça, o pai dele queria que ele fosse médico também. Ficou um pouco decepcionado quando ele decidiu se tornar filósofo. Mas daí passou porque o segundo filho dele aceitou ser médico, então tudo bem. Já vamos passar a profissão da família para frente. Vamos deixar essa ovelha desgarrada estudar filosofia. Foucault, então, não é alguém que dá para dizer que iria passar fome, corria o risco de passar fome. Ele vem de uma família relativamente abastada. Se eu não me engano, o pai dele, além de médico, era cirurgião. Foucault vai entrar na École Normale Supérieure. Foucault vai ter uma formação intelectual muito rigorosa, diria-se até rigorosa demais. Alguns ex-membros da École Normale Supérieure possuem lembranças não muito boas do seu período. Alguns chegam a dizer que aquilo lá era quase um hospício. Foucault, além de ter essa condição de burguês, ele também era, de certa forma, um outsider. Ele era homossexual. Isso também vai pegar bastante pro contexto da época. Na própria École ele já vai tentar se suicidar, pelo menos uma vez mais séria, e algumas outras tentativas. Ele vai fazer inúmeras inimizades. É um período bem difícil da vida dele, mas aparentemente para todo mundo que estava lá. Então, além de homossexual, ele era não monogâmico e sadomasoquista. Isso tudo é bastante interessante de explorar quando a gente for falar de alguns textos que ele escreve sobre o assunto, tá? Então vou deixar isso por hora. Mas é importante entender essa ambiguidade dessa pessoa que, por um lado, estava na alta classe, nos meios mais bem conceituados da França, né? Então, a École em Paris, etc. E alguém que também vivia essa vida periférica nesse contexto ainda onde a homossexualidade era um grande problema. Embora é importante ressaltar que, devido à questão dele ser francês, ele viveu um período muito mais onde como é que eu vou dizer, a saúde psicológica dele estava em perigo e não tanto a saúde física. A única pessoa que tentou matar ele foi ele mesmo.
né? Então isso é importante ressaltar, porque quando vai dizer, a gente diz que ele sofria muito preconceito, ok, mas não era aquele preconceito que pessoas em países periféricos sofrem, que a vida delas estão de fato em perigo e estão morrendo simplesmente pelo fato de serem homossexuais. Ele tinha aí certa segurança, pelo menos. Foucault é considerado um pós-moderno. Se o conceito de pós-moderno fosse bem definido, não tivesse virado palavrão hoje em dia, não tivesse sido associado inclusive a pessoas que não tem nada a ver com pós-modernidade, seria 100% correto, embora ele não aceite o rótulo. Ele se sente embaraçado numa entrevista quando perguntam sobre ele e foge da resposta, não responde. Já ele também é visto como um estruturalista no começo, quando Lévi-Strauss, Saussure começam a cunhar esse ideal estruturalista em outras áreas. Foucault no início aceita o rótulo, no segundo momento ele vai dizer que ele não é estruturalista, mas ele tem pontos em comum. Depois ele vai dizer até que ele é um anti-estruturalista. Então vamos deixar isso de lado por enquanto. Acabou que, para resolver o problema, vamos chamar ele de pós-estruturalista. Ele tem uma série de escritos importantes, como Vigiar e Punir, As Palavras e as Coisas, 3 volumes de História da Sexualidade. Na verdade, saiu agora em francês o 4º, que eu ainda não li, inclusive, também porque tá caro na Amazon. Tem uma série de cursos importantes no Collège de France. Então ele vai se tornar professor do Collège de France, que é uma instituição de pesquisa que exige que ele dê apenas algumas palestras ao longo do ano e tenha bastante tempo para se dedicar à pesquisa. Ele vai ter uma disciplina chamada História dos Sistemas de Pensamento. E uma vez por ano ele vai dar palestras sobre essa pesquisa. Essas palestras vão se tornar nos cursos do Collège de France, que vão porventura se tornarem livros. O Nascimento da Biopolítica, Segurança, Território e População, Em Defesa da Sociedade, Hermenêutica do Sujeito, A Coragem da Verdade e muitos outros cursos se tornam livros. É interessante entender, então, já que a gente está tentando por que estudar Foucault, que ele é um intelectual da esquerda francesa, porém ele não é marxista nem liberal. Hoje em dia a gente está tentando entender o presente e a gente precisa entender o que é esse marxismo, o que é esse liberalismo, qual que é a tensão entre os dois, certo? E Foucault, eu não diria que ele está ali no meio, na verdade, mas ele está dialogando com ambos os pensamentos. Só para dar um exemplo, então, Sartre, que era de certa forma um marxista, vai ter treta com ele. Eles vão, tá na biografia ali. Eles têm treta, eles falam mal um do outro de vez em quando, se alfinetam, não é uma grande baixação de nível, mas se alfinetam. Mas quando tem grandes protestos importantes na França, com exceção de maio de 68, que Foucault não estava na Suíça, se eu não me engano, eles estão do lado. Politicamente eles estão do mesmo lado. Isso me lembra quando Richard Roth fala que tem uma série de divergências filosóficas com Habermas, mas politicamente eles estão sempre concordando. Então tem isso. Foucault é um não marxista, até um crítico do marxismo, mas em termos políticos ele está na esquerda. Ele apoia com ressalvas quando o governo socialista do Mitterrand assume o poder. Ele, inclusive, depois o Bourdieu vai chamar ele para fazer alguns protestos por causa de uma série de tretas que acontecem na Polônia e que o governo francês decide simplesmente lavar as mãos e não fazer nem nada a respeito. Enfim, então ele tem essa obra, O Nascimento da Biopolítica, é uma crítica ao neoliberalismo. Na verdade é talvez o estudo mais clássico sobre o neoliberalismo. Eu diria que os estudos mais importantes sobre o neoliberalismo atual, como na minha opinião, o mais importante, que é A Nova Razão do Mundo, de Pierre Dardot e Christian Laval,
é influenciado por Foucault. Estamos querendo entender a atualidade, estamos querendo entender esse marxismo, estamos querendo entender o que é esse tal de neoliberalismo. Foucault tem muito a dizer sobre isso. Foucault tem, mas mais importante que isso, Foucault tem uma teoria do poder, que ele não gosta de chamar de teoria do poder, ele gosta de chamar de analítica do poder, que vai, de certa forma, já inspirado em vários outros pensadores anteriores, tá? Mas vai, de certa forma, revolucionar o modo como a gente vê a questão do poder e vai, até, em certo grau, se tornar o senso comum de hoje. Hoje é difícil pensar o poder e não falar de Foucault. É difícil considerar Foucault ultrapassado quando a gente vai falar de poder. Então, talvez entender a relação entre Foucault, o poder e o saber e o sujeito, que são coisas que estão interligadas, seja a coisa mais importante que a gente vai fazer aqui. Beleza? Foucault é um Nietzscheano. Um dos textos mais célebres dele se chama Nietzsche, Freud, Marx. Ele vai dizer que ele usa Nietzsche como uma ferramenta, então ele não é um Nietzscheano no sentido que ele endossa tudo que Nietzsche faz, no sentido de que ele quer fazer um trabalho de exegese filosófica da obra de Nietzsche para entender da maneira mais fidedigna possível o que Nietzsche pensava, mas que ele encontra em Nietzsche uma série de instrumentos que lhe permitem pensar a atualidade de uma maneira que as pessoas não estão pensando ainda. Certo? Então a gente assim como Hegel tinha os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda, do qual Marx era um hegeliano de esquerda, Nietzsche tem os nietzschianos de direita e os nietzschianos de esquerda, do qual Foucault, inclusive Deleuze, Derrida e muitos outros são os nietzschianos de esquerda. Ok? Além disso, embora seja um filósofo acadêmico, às vezes até bastante rigoroso, às vezes você lê as obras de Foucault, você fica angustiado porque Foucault não tá dando a opinião dele, Foucault não diz, tá, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Certo? Ele quer muito mais dar informação para você do que te dizer como pensar. Ele também é um militante, então existe o lado militante de Foucault. Ele vai fundar o GIP, Grupo de Informação sobre as Prisões. Isso vai ter certo alcance, ele vai fazer uma série de inserções, ele vai tentar fazer um trabalho até jornalístico, né? Não dizer aquilo que os presos precisam, mas um pouco dar voz a esses presos. Isso você vai ver que é bastante Foucaultiano mais pra frente. Foucault influencia o movimento de antipsiquiatria. Foucault não é um expoente desse movimento. Inclusive é uma armadilha entender Foucault como expoente desse movimento, mas ele vai se influenciar quando ele escreve História da Loucura, etc. Foucault também vai influenciar o que a gente chama de teoria queer, muito famoso pela divulgação, pela criação e divulgação de uma autora norte-americana chamada Judith Butler. Então, para entender não só o feminismo dos dias de hoje, mas o que a gente pode entender por teoria queer, é interessante saber que a Judith Butler é assumidamente Foucaultiana, embora mais uma vez ela vai usar Foucault como uma caixa de ferramentas, não quer dizer que ela vai endossar tudo que Foucault vai dizer. Foucault trabalha com uma série de conceitos importantes que hoje em dia são relevantes e são instrumentação cognitiva e teórica para pensar a atualidade, como biopolítica, dispositivo, genealogia, poder disciplinar e uma série de outros conceitos. Foucault é um cético. Foucault não é um pessimista, como muitos dizem. Existe aí então toda uma esquerda identitária que se como é que eu vou dizer, que se inspira em Foucault, muitas vezes de maneira muito bem feita e muito bem fundamentada, muitas vezes não. Então, acredito que esses sejam motivos para a gente dar prosseguimento a essas aulas e chegar a um material onde com algumas aulas vocês possam ler os textos de Foucault
de maneira que fique mais claro. E de maneira que, eventualmente, o próprio contexto, junto com outras aulas de outros temas que eu vou dar, a própria atualidade hoje fique mais clara. Filosoficamente mais clara, inclusive. Claro, é importante falar de história, é importante falar de sociologia, é importante falar de cultura. Mas eu quero trazer essa contribuição filosófica para vocês, então.